Olá, meu nome é Cirlei, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras da Uninter e hoje vou apresentar para vocês uma aula de língua portuguesa do componente curricular do estágio supervisionado obrigatório. A proposta da aula é conhecer e compreender um pouco da norma padrão, as variedades da língua e falar do preconceito linguístico. O que é a norma padrão? Para que serve? A quem se destina? É fácil obedecê-la? Então, a norma padrão é o nome que se dá à variedade da língua usada oficialmente e ensinada nas escolas. Trata-se de uma convenção que tem por objetivo estabelecer um modelo de língua que possa ser compreendido por todo o país. O problema é que essa norma acaba sendo considerada uma variante de maior prestígio, não porque inclua em si algo de especial, mas por ser a norma que, em geral, grupos de maior poder aquisitivo dominam. A norma serve de referência para que não ocorram desvios muito grandes que pudessem descaracterizar a língua, mas isso não significa que deva ser seguida à risca. Os alunos precisam aprender a gramática na escola, mas também aprender sobre as variantes linguísticas, questões de situações, saber quando usar a norma padrão e quando usar a norma coloquial, saber se adequar ao contexto que está incluído. Pocente afirma que o papel da escola é ensinar a língua padrão, pois qualquer brasileiro tem o direito de adquirir determinado grau de domínio da leitura e da escrita, para que possa participar das práticas sociais e compreendê-las. A questão é o entendimento pelo professor de que a língua tem formas e usos. E quanto aos alunos, mais do que ensiná-los, a eles deve-se deixá-los aprendê-la. A língua não é uma fórmula pronta. A língua está em constante transformação. Quando ouvimos problema ou problema, cérebro, cardaço, nós vai, a gente fomos, entrou para dentro, saiu para fora. Vai, sou, mano do céu, oxe, oxente, mas bah, meu rei. Quando nos deparamos com esses palavreados, primeira coisa que pensamos é absurdo as pessoas falarem assim. O que é variação linguística? Por que ela existe? A variação é algo bom ou ruim? Por quê? A variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. A variação linguística pode ser histórica ou de tempo. A variação linguística pode ser regional ou de região. A variação linguística pode ser
social ou de grupos sociais. E a variação linguística pode ser de estilo, norma padrão e não padrão. Explicando. A variação linguística histórica de tempo é a maneira como a língua e a escrita evolui de acordo com o tempo. É a transformação da língua através do tempo. Um exemplo. A palavra você, que falamos na atualidade, no passado era dita vossa mercê, passando posteriormente para vós mercê e agora você. Houve uma transformação através do tempo. Já a variação linguística regional, são as palavras distintas, faladas em regiões diferentes que significam a mesma coisa. Exemplo, a palavra menino. No Rio Grande do Sul e Mato Grosso usa-se guri. No Paraná e Santa Catarina usa-se piá. Em São Paulo usa-se garoto. No Rio de Janeiro usa-se moleque. A variação linguística social está relacionado aos grupos sociais. Tem relação de idade, que são as gírias faladas antigamente, pelas pessoas mais antigas, são diferentes das gírias faladas pelos jovens de hoje. Relação de sexo. Homens e mulheres usam palavreado diferentes. Ao se cumprimentarem, os homens com homens, mulheres com mulheres, cada um tem um cumprimento diferente, um modo de falar diferente, de agir diferente. E também relação da classe social, que são as diferenças de linguagem. Cada classe social tem um tipo de linguagem que fala. Já a variação linguística de estilo é a situação de uso da língua. Formal ou informal, padrão, não padrão, coloquial e culta. Aqui devemos saber a hora que é adequada ou inadequada usar essas formas de falar. Que momento irei falar a forma formal, padrão, coloquial e quando irei falar informal, não padrão e culta. Com todas essas variações linguísticas, acontece o preconceito linguístico quando olhamos estranho para um grupo de pessoas que fala de uma maneira diferente da nossa, porque temos mania de pensar que só como a gente fala é que é correto falar. E esse pensamento é muito errado. Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a norma padrão, a escola precisa livrar-se de vários mitos. O primeiro mito, o mito de que existe uma forma correta de falar. Não existe apenas uma forma correta de falar ou mesmo de escrever. O que existe são situações de uso. Precisamos saber qual é a melhor variedade a ser usada em cada uma delas. Outro mito. O mito de que a fala de uma região é melhor que a outra. Não existe uma região que tenha uma variedade melhor que a outra.
As histórias são as mais diversas, mas a verdade é uma só. Nenhuma fala de nenhuma região é melhor que outra. São diferentes, sim, mas só isso. O terceiro mito é de que a fala correta é a que se aproxima da língua escrita. Esse mito esquece as variações fonológicas da língua. Quarto mito, o mito de que o brasileiro fala mal português. Não há como estragar uma língua, pois ela é um fato social e vai refletir o que a sociedade é, o que a pessoa é. Se for mais instruída, falará de uma maneira. Se não frequentou escola, falará de outra. Quinto mito, o mito de que o português é uma língua difícil. Não há uma língua mais difícil do que outra. O que acontece é a incansável repetição dessa falácia, a de que o português é uma língua difícil e que muitas vezes os professores costumam usar na sala de aula, né? Que o português é muito difícil de compreender. E o sexto e último mito é o mito de que é preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Em todas as línguas existem as variedades linguísticas. As línguas não são faladas da mesma forma em todos os lugares, nem por todas as pessoas. Cada pessoa utiliza mais de uma variedade e as disponibiliza conforme a necessidade. Marcos Bagno, em suas palavras, diz: é claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial e reprovando como erradas as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o idioma. Então, cabe a nós, professores, né, repensar o nosso modo de ensinar, né, ir em busca de conhecimento para conseguir ensinar os nossos alunos a forma correta, né, lutar contra o preconceito linguístico. As palavras que foram ditas aqui, é errado, não é errado, né, até onde é errado, né? E para finalizar a minha aula, quero deixar outro dizer de Marcos Bagno, que diz assim: uma receita de bolo não é um bolo. O modelo de um vestido não é um vestido. Um mapa mundi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. Com esse pensamento de Bagno, finalizo minha aula e até uma próxima.